O novo ministro da Justiça e Segurança Pública afirma que o combate ao crime organizado será elevado ao status de ação de Estado após decisão do presidente Lula. Wellington César Lima e Silva diz que a gravidade do problema exige uma atuação conjunta e articulada dos órgãos públicos, como Receita Federal, Polícia Federal, Ministério Público e Poder Judiciário. Houve uma decisão do presidente da República, compartilhada por todos esses atores, de elevar ao status de ação do Estado o combate ao crime organizado. De maneira que a relevância que o crime organizado assumiu nesse momento impõe, na percepção do presidente e de todos esses atores, a necessidade de uma atuação conjunta de todos os órgãos do Estado. Bom, tem mais alguma coisa, ministro? Não. Veja, o governo Lula está perdido nessa área. O governo Lula, ele está atrapalhado. Então, a gente teve, durante um breve período na história recente do Brasil, o Ministério da Segurança Pública e o Ministério da Justiça operando de forma separada. Então, o ministro da Segurança Pública era o Raul Jungmann, que ele vinha do Ministério da Defesa, e o Ministério da Justiça ficou sob o comando do Torquato Jardim. Aí, quando o Bolsonaro toma posse, tem uma guerra, ele queria o Sérgio Moro, aí o Sérgio Moro queria ficar com a segurança pública, aquelas discussões. E o Ministério da Justiça absorveu a pasta da segurança pública. O Ministério da Justiça tem muitas atribuições de caráter institucional ligada à relação entre os poderes. Antes ele tinha mais poder porque analisava os decretos e portarias e leis, etc., atividade que passou para o Gabinete Civil, mas ainda há um perfil de direito do consumidor, CAD e outras coisas que ficam ali na Justiça. A criação de uma pasta da segurança pública foi uma ideia boa que não prosperou, foi interrompida. Então agora, 3 anos depois de tomar posse, entrando no 4º ano de mandato, não por acaso ano eleitoral, o presidente da República reafirma seu compromisso com a segurança pública. Não havia no 1º ano, não havia no 2º ano, não havia no 3º ano, mas no 4º e último ano, eu, candidato, agora, depois de 3 anos do Brasil aguentando taxas de criminalidade assombrosa, com o crime organizado bombando, o PCC explodindo, o Comando Vermelho fazendo o que quer, as milícias, o Estado paralelo, pedaços do Brasil sob o comando do crime organizado, fuzil para todo lado, tráfico internacional de drogas, mas agora deu, Por acaso, estamos há poucos meses, 9 meses da eleição. 9 meses é o tempo de gestação de uma candidatura até o dia da eleição, 9 meses. Aí agora eu estou indignado. Enfim, tem uso eleitoral, tem propósito eleitoral, não há a menor dúvida. Agora, nós não vamos ser contra a criação da Secretaria de Segurança, porque tem uso eleitoral. A gente só vai querer a Secretaria de Segurança em janeiro de 2027, só porque tem uso eleitoral. É preciso pensar no seguinte: não, vamos montar uma Secretaria de Segurança. Ou não vamos, pouco importa. Mas o Estado brasileiro, o governo central, na verdade, o governo central tem que ter poder nessa discussão da Secretaria de Segurança Pública. Não dá para ficar só na ideia do eu alimento fundos ou eu faço uma coordenação, que era o bobajol que a gente ouvia até outro dia de alguns ministros. Declarações semelhantes foram dadas também pelo ministro Lewandowski, que fica um poeta do assunto, Mas agora, a gente precisa de um operador da área de segurança, alguém que entenda desse assunto, mas que tenha poder. Não dá para ser um troço onde cada governador faz o que quer, e aí fica o governo federal, que é o único que pode cuidar das fronteiras como um todo, tudo que acontece dentro das fronteiras, sem ter que ficar negociando com cada um, sem ação. Então, a inação do governo Lula na área de segurança é chocante. É chocante. É um negócio que não dá para entender. Só dá para entender pelo campo da ideologia. Como eu sou contra a ideia de que uma sociedade vai reduzir a criminalidade com polícia, e eu acho que tem que reduzir a criminalidade com trabalho social, porque todas as pessoas são bondosas, ninguém é malvado, e se o camarada
Claro, se ele for rico, ele é vilão. Mas se ele for pobre, ele é bondoso. Não existe a maldade no ser humano, né? O ser humano, ele responde bem. Você dá um programa de casa para ele, além dele votar em você, vai diminuir a criminalidade. Você dá educação para ele, além dele votar em você, vai diminuir a criminalidade. Você dá saúde, além dele votar em você, vai diminuir a criminalidade. Óbvio que tem uma componente social, mas há incontáveis estudos mostrando que não adianta combater a criminalidade só com polícia e definitivamente não adianta combater a criminalidade com poesia, trabalho social só, não tem essa. O Estado tem que chegar com o TACAP e o Estado tem que chegar com o amparo. Tem que ter acolhimento e porrada. Acolhimento para quem tem que ser acolhido e porrada em marginal. Não tem conversa. Quando eu digo porrada em marginal, não é bater, não. É confrontar. Confrontar. Marginal só conhece uma coisa: poder de fogo e risco de cana. Mas risco real. Eles não têm medo de pena, não. Eles não têm medo de ficar 30 anos na cadeia, porque eles não vão ficar nunca. Eles têm medo de pena de morte, porque na guerra do tráfico uns matam os outros, então esse risco é nesse game que eles estão. E eles têm medo de realmente, quer dizer, teriam medo se eles realmente corressem o risco de ser preso. Aí sim, eles falam, pô, se a chance de eu ser preso é grande, uma criança que sabe que se abrir a geladeira, botar o dedo no potezinho de doce lá e botar na boca, se ele souber que sempre que ele fizer isso alguém vai ver, ele não faz. Mas se tiver certeza que não tem problema nenhum, vai lá e põe o dedinho e come o doce. É isso, é a resposta do Estado nesse caso. Qual é a resposta do Estado no Brasil? Tosca. Qual é a resposta federal? Tosca ao quadrado. É inação. Ah, mas você está jogando toda a responsabilidade no governo do PT. Não. Nunca houve uma atividade, a não ser numa breve experiência, que não frutificou, não deu resultados, não teve nem tempo de dar resultado, que foi a criação da secretaria. Essa ideia de que deve se criar é discutível, porque nós criamos, como eu falei, o Ministério da Pesca, e nem por isso a gente passou a ter mais peixe. Agora, se vai ser debaixo da guarda do Ministério da Justiça ou não, tem que haver, não é só um compartilhamento de conteúdos para que todas as polícias possam ter acesso às mesmas informações de inteligência para que elas combatam o crime organizado. Não, é uma centralização de dados mesmo, para que todo mundo participe de grandes operações com base no mesmo núcleo de dados, que hoje não tem. Hoje tem um monte de banco. Tem o do Exército, tem da Marinha, tem da Aeronáutica, tem da Presidência, tem da Polícia Federal, tem das polícias estaduais. Não dá. Do jeito que está, o Brasil criou um ambiente perfeito. Se a gente falava com a Juliana Rosa sobre o ambiente hostil para o empresário, para o bandido, tá bom demais. Ele faz o que quer, rouba como quer, rouba quanto quer, e a gente precisa cortar as asinhas do crime organizado. Não vai cortar com as polícias estaduais, não vai cortar só com a Polícia Federal e não vai cortar sem coordenação.